Collective é um documentário de 2019 que faz um retrato de uma Romênia de 2016, mas que infelizmente conversa muito com o Brasil de 2021. Recentemente indicado a 2 categorias no Oscar, a de melhor documentário e a de melhor filme internacional, o representante romeno já é dito aí como o principal favorito, principalmente na categoria de melhor documentário, e não é para menos, já que é uma obra simplesmente fantástica, além de muito forte, poderosa e muito importante, principalmente por conversar com uma atualidade que nós brasileiros infelizmente estamos vivendo por causa do coronavírus, né? E é justamente por isso que eu vou trazer muito essa comparação aqui no vídeo, mas retratar antes que o documentário ele traz uma particularidade na sua técnica, porque ele foge um pouco do tradicional estilo de documentário de ter declarações de diversos personagens, daquela pessoa sentada contando o relato dela e de repente você tem algumas filmagens, volta para outro personagem. Não, porque aqui a gente tem um documentário de observação, né? E um ponto importante de retratar sobre documentário é que o documentário é cinema e não jornalismo. Essa discussão ela foi muito feita no lançamento do documentário da Petra Costa para Netflix, onde muita gente acabou criticando o jornalismo dela ali, mas o importante aqui é falar que documentário é muito mais cinema do que jornalismo, e eu acho que Collective retrata isso brilhantemente, justamente por ser um documentário que faz um retrato sobre o trabalho do jornalismo. Eu vou dividir aqui o documentário em 2 partes que eu acho fundamentais. A primeira parte é justamente esse bastidores do jornalismo e como ele apresenta a temática do documentário em si. Apesar de ser uma estratégia de roteiro em fazer aquela contextualização primária, que para quem não sabe, na Romênia, em 2015, a boate Collective teve um incêndio que acabou matando 64 pessoas, mas que isso acabou se desenrolando para um problema muito maior que envolvia o Ministério da Saúde e também corrupção dentro dos hospitais e dentro do próprio governo também. E é impossível assistir esse documentário sem lembrar de um acontecimento que também aconteceu aqui no Brasil em 2013, na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, né, a conversa ela vai muito além dessa questão governamental de saúde com o atual momento em que a gente vive, mas esse próprio acontecimento na Boate Kiss, que conversa muito com essa questão do Collective, até no sentido pós-acontecimento, da discussão de precariedades, não só nos próprios estabelecimentos, mas também nos próprios hospitais, que também aconteceu aqui no Brasil, não no mesmo nível do que é mostrado no Collective, mas é interessante mostrar essa visão também nossa aqui. E nisso, o documentário, que é dirigido pelo Alexander Nanau, ele traz esse ponto de vista mais jornalístico nessa primeira parte do documentário, por justamente ser um documentário de observação. Então a câmera dele é mais observatória do que participativa, do que a gente vê em outros documentários, onde muitas vezes o documentarista ele faz uma participação, ou o próprio diretor ele participa ali da história, colocando o ponto de vista dele, seja fazendo uma declaração ou conversando diretamente com os personagens. Obviamente aqui a gente tem o ponto de vista do Alexander Nanau. No momento em que ele conversa com determinadas pessoas e não conversam com outras, ele coloca o ponto de vista dele no que ele quer mostrar e qual lado ele escolhe. Por isso é muito importante a gente enxergar isso como mais cinema do que jornalismo, porque o papel do jornalismo, como o próprio documentário retrata, é passar a informação de uma forma mais completa, enquanto o documentário ele escolhe o lado em que ele quer passar a observação. Se ele quer conversar só com um lado, ou se ele quer conversar com 2, 3, 4, é escolha do cineasta em fazer isso. E aqui ele tem um foco muito bem estabelecido nesse sentido de justamente fazer esse retrato da luta do jornalismo contra a desinformação, principalmente nessa primeira parte do documentário, onde você tem ali o dia a dia
dia de uma redação, em fazer esses relatos e da investigação de demonstrar e apresentar aos cidadãos da Romênia justamente a sujeira por trás do sistema de saúde do país. Porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Romênia ela foi governada por um governo muito autoritário e com isso veio muita corrupção e muita sujeira que acabou dando resultado anos depois, não uma coisa imediata. Mesmo com o fim desse governo autoritário, ainda assim acabou gerando muitas mortes, e isso o Alexander Nanau ele apresenta de uma forma muito seca e muito bruta, mas que é justamente dessa forma que a gente tem que ser apresentado para sentir o peso de tudo aquilo. E na segunda parte do documentário, que podemos dizer assim, a gente tem um ponto de vista mais dos bastidores do Ministério da Saúde da Romênia da época, o que eu achei de uma coragem absurda, não só dos próprios documentaristas em trazer isso, né, da própria vertente do Alexander Nanau e em justamente entrar no Ministério para mostrar, mas também do próprio Ministério em abrir as portas pro Alexander, porque existe um acordo antes de qualquer gravação em que, obviamente, o Ministério da Saúde, o governo da Romênia autorizou essas gravações, não é nada criminoso ou nada escondido. Justamente por isso que eu vejo uma coragem muito grande das duas partes em apresentar esse lado também. E nisso o documentário ele toma um rumo um tanto diferente, né? Ele sai um pouco da redação e acaba entrando no ministério. Apesar dessa mudança não me agradar tanto, no sentido agora muito mais pessoal meu, por ser jornalista e achar aquela primeira parte brilhante em mostrar todo o trabalho jornalístico, não só de ir atrás da informação por completo, mas principalmente pela luta contra a desinformação, porque a todo momento não só outras formas de mídia, mas como também a própria população em alguns sentidos e o próprio governo quer diminuir a imprensa por causa disso e até culpar a imprensa pelo acontecimento, sendo que a culpa nem é dela, já que a imprensa só passou a informação. E é muito do que a gente vive aqui no Brasil e viveu principalmente no ano passado, quando começou os primeiros relatos de coronavírus, em que a mídia foi culpada por aumentar o estresse entre as pessoas, por fazer as pessoas entrarem em pânico, sendo que, na verdade, o papel da imprensa é principalmente informar as pessoas, né? Então, como eu disse, vai ser impossível eu não fazer esse paralelo entre o Collective e a situação em que a gente vive aqui. E nesse ponto de vista agora que o Alexander Nanau traz nessa segunda parte dentro do Ministério, como eu disse, não me agradou tanto pela escolha, mas a forma como ele apresenta isso no documentário é feita de uma forma muito brilhante, no sentido dele fazer uma transição brusca, porém muito natural ao mesmo tempo. Porque você tem uma mudança de ponto de vista muito rápida, porém a forma como isso é feita, essa transição entre esse ponto de vista mais jornalístico para dentro do Ministério da Saúde é feita de uma forma muito equilibrada, onde ele consegue apresentar o personagem, entre aspas, no início e manter com ele de uma forma que a gente, como espectador, não sente tanto a diferença, apesar dela existir. E dentro dessa segunda parte do documentário, eu posso até colocar que existe uma terceira parte onde não só o ponto de vista muda, quer dizer, ele mantém no Ministério da Saúde, mas a temática do documentário se transforma, evolui daquele primeiro ponto em relação às vítimas da boate Collective, mas que tomam um outro rumo diferente e que, ao meu ver, ali poderia estragar muito o documentário por justamente afastar desse primeiro tema. Porém, o que ele faz do começo ao fim do documentário é sempre relembrar o espectador do porquê tem aquela história, do porquê que os jornalistas fizeram aquele trabalho, do porquê que o Ministério da Saúde fez aquele trabalho, do porquê de tudo aquilo, do porquê de fazer o documentário, que são justamente as vítimas da boate. Então, ele acompanha uma personagem que foi uma dessas vítimas e que sobreviveu, mas teve boa parte do corpo queimada, em que ele apresenta ela no início do documentário e vai acompanhando ela do começo ao fim. E isso faz com que a gente não só se conecte com ela, obviamente, mas conecte com tudo aquilo, porque por mais que a gente não veja diretamente as vítimas, a gente vê ali os bastidores
do jornal, a gente vê os bastidores do ministério. A gente pode se sentir um pouco afastado, só que ele sempre leva a gente de volta para aquela realidade ao mostrar ela, ao mostrar que essas pessoas sofreram por causa de delinquências de outras milhares de pessoas por algo muito maior. Então, nesse final, nessa parte 3, entre aspas, podemos dizer assim, ele mantém essa lembrança da gente. Ele mantém essa personagem, mesmo que ela não converse direto com a câmera, em nenhum momento ela fala com a gente, mas a todo momento a gente acompanha ela, e isso faz com que a gente relembre por que tudo aquilo tá sendo dito, por que tudo aquilo tá acontecendo e por que aquilo foi tão falado na época. E aí vem o final do documentário, que pra mim são os melhores e mais dolorosos momentos do filme, porque é justamente trazendo essa conclusão. Tipo, tudo isso que você viu em, sei lá, 1h37 de filme, resultou nisso aqui, nesses últimos 3 minutos, nessa dor que você está assistindo agora. E é um final muito poderoso, muito dolorido também, muito emocionante, no sentido do que a gente vê ali em tela, e o corte pro início dos créditos é algo muito doloroso, porque justamente é como se ele estivesse enfiando uma faca na gente mesmo. Aquilo é para ser um corte brusco, é para ser um corte doloroso, porque é o que aquelas pessoas estão sentindo naquele momento. E nesse sentido da montagem, você tem uma estrutura muito bem estabelecida ali pelo Alexandre Nanau, no sentido até pelo fato de ser um documentário de observação. E com isso, na hora de filmar, você ao mesmo tempo tem que filmar tudo, mas não necessariamente tudo, né? No caso, seria tudo aquilo de mais importante. Porém, você não tem tanto controle das coisas que estão acontecendo. Até por isso que existe essa divisão muito clara entre a parte 1 e a parte 2, que eu citei aqui, porque foi um acontecimento em que ele provavelmente acabou dando uma sorte do Ministério da Saúde aceitar o documentário, então ele tem que acompanhar isso e mostrar pra gente tudo o que ele quer mostrar. Então, por mais que tenha um roteiro, por mais que tenha uma estratégia de documentário, esse tipo de documentário depende muito da sorte também. E é você não perder o que você está filmando. E o Alexandre Nanau, ele tem um olho muito bem estabelecido e muito bem calibrado no sentido de conseguir transmitir pra gente o que tem de mais importante naquela situação. Então, por mais que não seja um documentário expositório, no sentido de que não tem uma narração em off, ou não tem elementos gráficos para apresentar mais dados sobre aquela situação, ele apresenta isso justamente com a própria câmera, né? Então, em momentos, por exemplo, que a gente está vendo uma reunião do ministro da Saúde, ele consegue filmar muito bem a reação dele para algumas informações, e isso passa muito daquela pessoa e passa muito do sentimento dela, da situação, o que ela tá pensando, seja num momento em que ele tá ouvindo alguma informação e mexendo na caneta em cima da mesa. Então, ele ter esse olho e ter essa visão dentro daquele ambiente e saber o que filmar, né? Porque, como eu disse, não é simplesmente colocar a câmera numa posição, colocar na outra, colocar na outra, colocar na outra e deixar rolar a conversa e depois seleciona o que tem de mais importante. Não, é você estar dentro daquela sala, saber o que está acontecendo e observar absolutamente tudo, para justamente fazer a gente também observar tudo. Então é isso que torna Collective algo grandioso, não só pela temática que ela traz, que é muito importante não só para o jornalismo, mas também no sentido governamental, né, de discutir a saúde das pessoas, como um governo genocida pode matar muita gente, mas como também a desinformação pode matar muito mais, quem sabe até mais que o próprio governo. Diante de toda a discussão que o filme traz e também a técnica usada pelo Alexandre Nanau no documentário, faz com que a única nota que eu possa dar para esse filme é 10. E claro, e também a minha torcida para o filme ganhar o Oscar de melhor documentário, apesar de eu não ter acompanhado os outros, todo o peso que Collective traz. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e, claro, comenta o que você achou do documentário e comenta também se você também tá torcendo para Collective para ganhar o Oscar de melhor documentário ou quem sabe até de melhor filme internacional. Então comenta aqui embaixo também, claro, se inscreva no canal para assistir os outros vídeos aqui que a gente tá falando direto
completo de Oscar, né? Então acompanhe a gente para saber as nossas críticas de todos os filmes dessa próxima edição da premiação. Então é isso, gente, valeu e até a próxima.